Olá, meus alunos do 7º ano. Vou abordar um pouquinho sobre o nosso próximo gênero, que é texto instrucional. O nome já diz, o texto instrucional é aquele que passa uma instrução, né? Eles também se incluem nos gêneros textuais e sua principal característica é a informação, pois eles nos auxiliam em como devemos proceder para fazer uma receita, tomar um remédio, manusear um eletrodoméstico, estudar para as provas de um concurso, conhecer pontos turísticos de uma cidade. Qual é a principal característica desse gênero? É a informação, razão pela qual são denominados de texto instrucional. Então, a característica principal desse tipo de texto é a instrução. Eu coloquei aqui como exemplo uma receita de bolo de chocolate. Olha a massa: 6 ovos, 6 colheres de açúcar, 6 colheres de chocolate em pó, 6 colheres de margarina, 100 gramas de coco ralado, 2 colheres de fermento em pó. Aí aqui eu coloquei, né, a figura do bolo. Ai, que delícia, pena que eu não posso. Aí, cobertura: uma lata de leite condensado, uma lata de leite, né, a mesma medida lá do leite condensado, uma colher da margarina, 6 colheres de chocolate em pó. Eu quero que vocês observem, claro, não só a receita, né, porque é muito gostosa, mas nós temos que observar a estrutura do texto. Observa que colocou-se primeiro, né, os ingredientes da massa, depois os ingredientes da cobertura e agora o modo de preparo. No modo de preparo da massa, bata todos os ingredientes no liquidificador. Observa que o verbo bater aqui, ele está no imperativo, que o imperativo é dando uma ordem, tá? Coloque em forno untado uma margarina e farinha de trigo. Asse em forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos ou até dourar. Então, observa aí que no primeiro tem o bata, segundo coloque e o terceiro asse. São verbos no imperativo. Vamos ver agora a cobertura. Leve todos os ingredientes ao fogo, mexa até engrossar. Coloque a cobertura por cima do bolo e jogue o chocolate granulado. Observa aí, ó. No primeiro, leve e mexa. São os verbos no imperativo. No segundo, coloque e jogue, tá? Um fator muito importante que devemos perceber é quanto aos verbos, como eu já falei, que são os verbos que eles indicam uma orientação, né? Eles aparecem no modo imperativo, no sentido de indicar uma ordem. Outro exemplo que eu coloquei aí é fazendo pipa em casa. Aí observa aí, materiais: você precisa de 2 varetas de bambu, palha de coqueiro, fita adesiva colorida, tesoura sem ponta, papel de seda, papel crepom ou seda, linha número 10. Como fazer? Recorte o papel de seda em forma de quadrado com aproximadamente 30 centímetros. Olha aqui o recorte, né? O verbo no imperativo. Colhe um dos palitos na diagonal. Faça um arco com outro palito e colhe o cruzando por cima do palito que já está colado. Faça 2 furinhos no lugar onde as 2 varetas se cruzam. Passe a linha pelos buracos e, sem cortá-la, dê um nó. Amarre a linha para puxar a pipa a partir do nó. Por último, faça uma rabiola bem colorida com papel crepom. É só cortar umas tirinhas de papel crepom colorido. Ou papel de seda, corte uns pedacinhos do papel e cole num fio de linha. E depois é só amarrar na pipa, na parte de baixo da vareta reta. Sua pipa está pronta para brincar. Então, observa aqui que os verbos, eles aparecem lá no modo de fazer, né? De como fazer, todos no imperativo. Qual é a atividade de hoje? Vocês vão escolher um jogo, pode ser jogo da internet, pode ser outro tipo de jogo qualquer. E aí você vai escrever no caderno, tá? Seguindo esse modelo aqui, ó. Primeiro você vai colocar os materiais que você vai precisar. E depois você vai colocar como fazer, lembrando que os verbos têm que estar no imperativo, ok? Um abraço e até a próxima.